Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática. E nesta aula vamos continuar o nosso estudo de geometria falando sobre polígonos. Você sabe o que é um polígono? Sabe identificar? Conhece os elementos de um polígono? Se não conhece, bora para a aula! Bom, nessa aula aqui nós vamos aprender então a identificar um polígono. Será que todas essas figuras que eu desenhei representam polígonos? Sim ou não? Vamos aprender isso. Também vamos aprender os elementos que compõem um polígono. Ok? Quais seriam esses elementos? A gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá então, gente. Primeiramente, para a gente identificar um polígono. Um polígono nada mais é que uma figura plana. Então a primeira ideia que eu tenho que ter aqui, é que polígono representa uma figura plana. Nós já estudamos as figuras espaciais, já aprendemos a identificá-las, já falamos sobre os seus elementos e sobre a classificação em poliedro, corpos redondos e tudo mais. Agora a gente está estudando os polígonos. Um polígono é uma figura plana, ok? Esse é o primeiro passo para a identificação. Segundo passo, a gente vai olhar para o contorno dessa figura plana, tá? Por exemplo, aqui poderia estar pintado, poderia ser uma bandeirinha de festa junina, sabe aquelas bandeirinhas de festa junina? Então, poderia estar pintado. A gente tem que se preocupar só com o contorno, tá? Esse contorno, presta atenção, esse contorno, ele tem que ser fechado, contorno tem que ser fechado. Como assim fechado, professor? Não pode ter buraco, não pode ser aberto, tem que ser um contorno fechado, formado apenas por segmentos de reta, formado apenas por segmentos de reta. Bom, se só pode ser formado por segmentos de reta, significa que não pode ter curva? Exatamente, não pode ter curva, tá? Para ser um polígono, só pode ter linhas retas, segmentos de reta, tá? E tem que ser uma figura plana fechada. E mais que isso, esses segmentos de retas não podem se cruzar. Então, é uma figura plana, tem um contorno fechado, formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Que não se cruzam. Bom, então, para ser polígono, professor, tem que obedecer a todos esses critérios? Sim, né? É isso mesmo. Olha só. Então, para ser um polígono, tem que ser uma figura plana. Todas essas figuras que eu desenhei aqui são figuras planas, né? São figuras que só existem no plano da lousa, eu não consigo pegar elas. Primeiro ponto importante, né? Analisar se uma figura é plana. Essas figuras são planas. Segundo, para ser polígono tem que ter um contorno fechado. Bom, aqui o contorno está fechado, né? Aqui também está fechado. Aqui também está fechado. Aqui está aberto, ó. Olha só, tem um buraco aqui, né? Então, essa figura aqui não é polígono. Já vou até fazer um xizinho nela aqui, ó. Porque ela não é polígono, ela é aberta. Então, lembra que o contorno tem que ser fechado. Tem que ser uma figura plana, contorno fechado. Depois, só pode ter segmentos de reta. Eu não posso ter curva, tá? Eu só posso ter segmentos de reta. Bom, aqui eu tenho apenas segmentos de reta, né? Esse lado é reto, aqui é outro segmento de reta, mais um segmento de reta, mais um segmento de reta. Aqui eu também só tenho segmentos de reta, aqui embaixo também, aqui embaixo também. A única que não apresenta apenas segmentos de reta é essa daqui, tá? Então, essa aqui, ó, tem um dos lados que é uma curva. Então, se eu tenho um dos lados sendo uma curva, essa figura aqui não é um polígono. Vamos fazer um xizinho nela, porque ela não é polígono, tá? Tem curva. Bom, além de ser, né, uma figura plana, de ter o contorno fechado, de ser formada apenas por segmentos de reta, esses segmentos de reta não podem se cruzar. Se os segmentos de reta se cruzarem, aí a figura não vai ser polígono. Isso acontece na primeira figura, né? Repare que esse segmento de reta está se cruzando com esse. São segmentos concorrentes, né? São dois segmentos concorrentes que se cruzam. Então, essa figura também não é um polígono. Tá legal? Então, ficamos aqui com 3 polígonos. Ok? Então, tá aí os nossos
polígonos. Deu para entender a definição? Eu já falei tantas vezes que acho que você até memorizou, né? Para ser um polígono, tem que ser uma figura plana que tenha o contorno fechado, formado apenas por segmentos de reta que nunca se cruzam. Moleza, né? Bora, vamos treinar mais um pouco. Pessoal, se você chegou até aqui é porque você está gostando da videoaula, está gostando do professor, então não deixe de se inscrever no meu canal, dá um like aí para a aula do professor, deixa um comentário, tá? Se inscreva, ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 5º ano. Vou deixar também na descrição do vídeo aí um link da minha loja virtual, tá? Caso queira comprar alguma coisa, dá uma vasculhada lá, tem muitas coisas lá sendo oferecidas. O link está na descrição dos vídeos. Bom, gostaria até que você desse um pause aí no vídeo e tentasse responder antes do professor fazer aqui, ó. Circule todos os polígonos. Eu desenho um monte de figuras planas aqui, todas são figuras planas, né? O primeiro critério para ser um polígono, então já estou adiantando. Todas aqui são figuras planas. Mas será que todas são polígonos? Pausa aí, tenta fazer. Bom, vamos lá então, ó. Para ser polígono, não pode ter curva, tá certo? Então eu vou olhar com atenção para todas essas figuras planas e aquelas que tiverem curva, eu já vou excluir. Olha só, essa aqui tem um dos lados que é uma linha curva, né? Faz toda uma voltinha aqui. Então esse aqui não é polígono. Vamos excluir ele. Tem uma circunferência aqui também, olha. Bom, a circunferência ela é toda curvada, né? Toda ela é uma linha curvada. Então esquece a circunferência também. Para ser polígono tem que ser um contorno fechado. Tem algum contorno que não é fechado aqui? Tem, né? Olha só esse contorno aqui, ó. É só uma linha. Não está fechando, não está formando polígono nenhum. Então aqui não é polígono também. E os... Bom, vamos lá, vamos para a definição. Então, para ser polígono tem que ser uma figura plana. O contorno desse polígono tem que ser fechado, formado só por linhas retas. E essas linhas não podem se cruzar. Opa! Eu já excluí aqueles que tinham curva, aqueles que não eram fechados. E agora tem polígonos aqui que estão se cruzando. Tem figuras planas aqui em que os lados, os segmentos de reta, estão se cruzando. Olha só, esse segmento de reta aqui, ó, está cruzando com esse. Epa, então aqui, ó, é mais um exemplo de uma figura plana que não é polígono. Tá certo? Bom, todas as outras que sobraram são polígonos. Então, aqui eu vou circular, porque aqui eu tenho uma figura plana, onde o contorno é fechado, todas as linhas são segmentos de reta que não se cruzam. Aqui eu tenho um polígono, porque é uma figura plana fechada, só tem linhas retas e essas linhas nunca se cruzam. Aqui eu tenho outro polígono, porque ele é uma figura plana. Se a gente pegar o contorno desse polígono, eu só tenho segmentos de reta que não se cruzam. Tá? E aqui eu também tenho um polígono. É uma figura plana fechada, formada só por segmentos de reta que nunca se cruzam. Tá certo? Viu como é fácil identificar um polígono? Então, dado aí um conjunto de figuras planas, você pode identificar quais são polígonos e quais delas não são polígonos, tá? Olhando sempre para esses critérios. Tem que ser uma figura plana, tem que ter um contorno fechado, só pode ter segmentos de reta e esses segmentos de reta nunca vão se cruzar. Tá certo? Se você observar esses critérios, fica fácil de identificar um polígono. Agora vamos aprender sobre os elementos que formam um polígono e qual é a importância deles. Olha só, pessoal, quando a gente tem um polígono, né? Desenhei 3 polígonos aqui na lousa. É comum a gente identificar alguns elementos nesses polígonos. Quais são esses elementos, né? Quem são os elementos de um polígono? São 3, tá? Primeiro elemento que a gente vai identificar aqui são os lados. Lembra que a gente falou que para ser um polígono só pode ser formado por segmentos de reta? Então, olha só. Cada segmento de reta que está aqui, ó, nesse polígono, corresponde a um lado. Então, eu vou puxar uma setinha aqui para indicar, deixa eu usar o azul, tá? Que cada um desses segmentos de reta aqui correspondem aos lados do meu polígono. Então, aqui eu tenho um polígono que tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou até colocar 2 pontos aqui e indicar que são 5. Então, os lados de um polígono correspondem aos segmentos de reta que formam aquele polígono. Bom,
Se a gente está falando em segmentos de reta, vocês devem estar lembrando que algumas aulas atrás a gente falou que todo segmento de reta tem duas extremidades, ponto de início e ponto de fim. Bom, esses pontinhos então que indicam as extremidades, né, do nosso segmento de reta é o que nós chamamos de vértice, tá? Então os vértices são esses pontinhos que aparecem aqui. Vértice. Tá? Bom, repare que o nosso polígono aqui tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 vértices que eu tenho ali. 5 também. Beleza. E mais uma coisa, quando a gente tem dois segmentos de reta, né, que tem uma extremidade em comum, ou seja, que tem o mesmo ponto de origem, esses dois segmentos de reta acabam determinando uma região que nós também vimos algumas aulas atrás, e essa região se chama de ângulo. Passou um mosquito aqui, ó. Tá? Então, esses dois segmentos de reta aqui estão determinando esse ângulo que está em verde. Esse segmento de reta e esse outro segmento de reta determina esse outro ângulo verde. Tá? Esse lado, vamos chamar de lado agora, a gente já pode falar que isso aqui é um lado, né? Acabamos de ver que cada segmento de reta pode ser chamado de lado. Esse lado do polígono e esse lado aqui do polígono formam um outro ângulo e assim por diante. Quando a gente colocar todos os ângulos que se formam aí, a gente vai ver que são num total de 5 ângulos também. Tá? Então essa região verde que está aqui, ó, é o que a gente chama de ângulo. E também tem 5 ângulos, certo? Então tá aí, esses são os três elementos de um polígono, tá? Todo polígono ele tem vértices, tem ângulos e tem lados, ok? Vértices, ângulos e lados. Todos os polígonos vão ter esses 3 elementos aqui. Vértices, ângulos e lados. Os lados são os segmentos de reta, os vértices são as extremidades desses segmentos de retas, são os pontos, né? E eu tenho aqui os ângulos, que é essa região. É muito comum também a gente dar nome para o polígono. Então eu posso falar que esse aqui é o polígono A, B, C, D, E. Tá? Posso dizer aqui que eu tenho o polígono A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Tá? Como eu estou usando 5 letras, já dá para deduzir que ele vai ter 5 vértices, 5 lados e 5 ângulos. Bom, nesses 2 polígonos que eu desenhei aqui embaixo, quantos vértices, quantos lados e quantos ângulos eles têm? Vamos identificar aqui, ó. Bom, os lados são os segmentos de reta que eu estou usando para desenhar o meu polígono. Então, claramente, a gente vê aqui, ó, 3 lados, né? 1, 2, 3. Certo? Então, eu tenho aqui 3 lados. Maravilha. Para cada um desses lados, a gente tem um ponto de início e um ponto de fim, que são os nossos vértices, né? Então, aqui eu tenho uma extremidade, que seria a origem desse segmento de reta, e aqui a outra extremidade, que seria o ponto final. Posso chamar de P e Q. Certo? Aqui eu tenho o início de um segmento de reta, aqui eu tenho o fim do segmento de reta. Vou chamar de Q. Tá? Aqui eu tenho o início de um segmento de reta e lá o fim. Fechou, né? Lembra que para ser polígono tem que ser uma figura plana fechada, né? Formada só por linhas retas que nunca se cruzam. Tá aí. Então, esse polígono aqui, ele tem 3 lados. A gente já viu que ele tinha 3 lados. Agora vimos que ele tem 3 vértices. 3 vértices. E vamos falar a respeito dos ângulos agora. Para cada um dos vértices vai ter um ângulo, tá? Então, nesse vértice P existe um ângulo, que é formado por esse segmento de reta PQ. Oh, coloquei 2 vezes a letra PQ, vou colocar R aqui. Coloquei 2 vezes a letra Q, né? Então, tem um ângulo formado aqui pelo segmento PQ e PR. Tem um ângulo aqui formado nesse vértice pelos segmentos PQ e RQ. E tem um ângulo aqui também no vértice R, tá? Então, o triângulo ele tem 3 ângulos. Então, olha só que característica legal, né? Esse aqui a gente viu que tinha 5 vértices, 5 ângulos e 5 lados. Deixa eu colocar aqui no plural. Está me incomodando também ali, ó.
Pronto. Esse polígono ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. E esse aqui do lado, ó, o garoto que está aqui do lado, o garotão aqui, ó. Quantos lados, quantos vértices e quantos ângulos ele vai ter? Vamos lá, ó, vamos contar os lados primeiro. Os lados são os segmentos de reta, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 lados. Agora a gente sabe que para cada lado tem que ter o ponto de início e fim, né? São as extremidades dos segmentos de reta. Então aqui tem um vértice, 2, 3, 4. Vou chamar aqui de EFGH. Tá? Então aqui eu tenho o quadrilátero EFGH. Aqui o triângulo PQR. Tá? Então temos também 4 vértices. E para finalizar, em cada um desses vértices, a gente vai ter um ângulo. Então, tem um ângulo aqui, outro ângulo aqui, mais um ângulo aqui e mais um ângulo aqui. 4 ângulos também. Só, será que é coincidência, né? O polígono que tinha aqui. Será que é coincidência? O polígono que tinha 5 vértices também tem 5 ângulos e 5 lados. O polígono que tem 3 lados também tem 3 vértices e 3 ângulos. O polígono que tem 4 ângulos também tem 4 vértices e 4 lados. Será que é coincidência? Não, não é coincidência, tá? Presta muita atenção. Essa é outra propriedade dos polígonos, tá? Todo polígono vai ter a quantidade de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos exatamente igual. Deu para entender? Se eu tenho 5 lados, eu tenho 5 vértices e eu tenho 5 ângulos. Simples assim. Se eu desenhar aqui na lousa um polígono que tem 10 vértices ou 10 lados, tá? Se ele tiver 10 lados, ele vai ter 10 vértices e também vai ter 10 ângulos. Tá? Nunca se esqueçam disso. Aliás, fica aqui a deixa já, um spoiler, para as próximas aulas. Nas próximas aulas a gente vai aprender a classificar um polígono. E quais são os critérios que a gente vai usar para classificar um polígono? Número de lados, número de ângulos, tá legal? Tipo de lado, tipo de ângulo. Então tudo isso para as próximas aulas, próximas semanas. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.